8 horas e 15 minutos. Hoje eu vou me atentar aqui a um tema que o Cláudio tem trazido muito no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. E até vou abrir uma divergência com ele, porque entendo que é perigoso esse caminho que está sendo adotado pela Câmara Federal, viu, Cláudio? Da gente criminalizar de afogadilho as pesquisas eleitorais, entendendo todos os argumentos daqueles e me associando a essa crítica de que é preciso, né, cobrar dos institutos de pesquisa resposta. Isso a gente tem feito aqui e eu me associo a esse movimento, porque não é razoável que o Instituto de Pesquisa erre. E ontem a gente falava aqui com o senador Rogério Marinho. Imagina só o tamanho do erro, né? E o prejuízo que não teve a campanha dele. Ele contou que ficou até 4 horas da manhã, porque saiu uma pesquisa dizendo que ele estava 11 pontos de diferença, ou seja, 21 pontos ele teve que correr atrás para poder conseguir o resultado que ele obteve lá e se tornou senador pelo Rio Grande do Norte. Apenas um dos exemplos, aqui em São Paulo, para citar outro rapidamente que me vem à memória, a situação do Tarcísio de Freitas, né, que estava sendo colocado até por alguns institutos de pesquisa fora do segundo turno. Ele venceu a eleição no primeiro turno aqui, vai disputar o segundo turno, mas ficou na primeira colocação. Fora o cenário nacional, que todos já sabem dos erros e dos institutos de pesquisa que mais erraram. Não foi a primeira vez que os institutos erraram, é claro que é válida qualquer discussão no Congresso Nacional, mas o momento é extemporâneo. Ainda num período eleitoral, a gente já querer ultrapassar a discussão em todas as comissões, colocar o assunto no plenário, né? Como se outros temas relevantes não tivessem para ser apreciados pelo parlamento. Nós estamos soltando bandido da cadeia todo dia. Nas últimas 48 horas, um no Rio de Janeiro que está para ser solto a qualquer momento, bandido, bicheiro, traficante de drogas, vai ser colocado em liberdade pela porta da frente da penitenciária. Aqui em São Paulo, o número 2 do PCC, depois do André do Rap, que foi solto lá pelo Supremo Tribunal Federal e nunca mais se teve notícia dele, outro bandido foi colocado em liberdade. Por quê? Porque só a foto não basta. Só a foto não basta. A foto é exatamente o que mais precisa para o reconhecimento. Ah não, a justiça quer elencar um número aí enorme, né, de provas para que o bandidinho seja condenado. É um bandidão perigoso. Isso que deveria ser pauta para o Congresso Nacional. Questões ligadas à economia, questões ligadas à educação brasileira que está jogada às traças depois da pandemia. O jovem que precisa de emprego, precisa de qualificação. Os motoboys que estão aí todos os dias ganhando a vida, arriscando a vida para ganhar a vida pelas ruas do Brasil todo. Um movimento que cresceu durante a pandemia de entregas, se mantém, mas paga-se muito pouco para esses motoboys, paga-se muito pouco para que eles façam essas corridas todas durante o dia e eles se arriscam aí no tempo, né, para tentar faturar um pouco mais para a família. Então, pauta que não falta. Todo dia a gente traz aqui uma dezena de assuntos que pode ser usado pelo parlamento. Mas claro que isso, né, mexe mais com a vida dos políticos. Então, essa história de revanchismo, de você querer, na base da força e no calor das emoções, querer concentrar um problema, você pode causar injustiças com institutos sérios que vão estar regulados pela mesma legislação e que às vezes podem até errar, mas não por dolo. Erraram com culpa. Acontece, a previsão do tempo erra, né? Os institutos de pesquisa podem errar. O que não pode errar, e aí isso precisa ser combatido, e se tiver argumento, a gente precisa denunciar com fervor quem são os institutos que estão manipulando dados. Que isso sim já é um crime, já é criminoso, não precisa nem de uma legislação para isso. Esse projeto é muito perigoso, pela forma como ele está sendo construído, sem um estudo, sem ouvir todos os lados, com a calma e tranquilidade que o processo merece. Os institutos de pesquisa que erram, eles já têm um carimbo na testa de que não são confiáveis, porque nós divulgamos isso aqui, nós mostramos isso aqui. A imprensa, as pessoas sabem do que nós estamos falando. Eu até sou contra essa história de querer parar de divulgar os números do Instituto de Pesquisa. Calma, vamos ver o que está acontecendo. Nós estamos ainda no calor das emoções. Não vamos deixar de falar jamais o erro dos institutos. Aliás, foi um dos principais assuntos depois do primeiro turno das eleições aqui na Rádio Bandeirantes e vai continuar sendo. O que não pode, na minha opinião, é querer, de afogadilho, sem um debate necessário, querer jogar essa história e criminalizar, porque você pode criar uma situação que fique ainda pior do que aquela que nós temos hoje. 8 horas e 20 minutos. Pode falar, Cláudio.